Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, vamos iniciar o capítulo 27 hoje. Enquanto você abre, eu queria dizer duas coisas para você. A primeira é a importância de você ler a Bíblia toda, porque geralmente a gente chega nesses momentos, assim, nesses textos bíblicos, que nós passamos muito rápido por eles, ou até nem mesmo lemos, porque vai falar de Judas que vai se enforcar e aquela coisa toda. Você fala, gente, eu vou ler isso aqui, né? Parece que não tem muita aplicação para a minha vida. Então essa é a primeira questão. Quando você lê a Bíblia toda ela é inspirada, toda ela tem para mim e para você lições importantes, como nós vamos ver aqui esta noite. Então, ler as Escrituras todas, entender que cada história, cada momento do que o texto está dizendo, parar, meditar naquele texto, é fundamental para a sua vida, para que você possa tirar daquele texto o conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, também aplicações para a sua própria vida. E a segunda coisa, aí já entrando no texto, é que parece que Judas, ninguém gosta dele no mundo inteiro, praticamente quase em lugar nenhum. O Mauro estava falando para mim, que lá na terra dele, quando eu era pequeno, né, a gente pegava no dia, tinha um dia de malhar os Judas, né, aí o que fazia era enforcar os Judas, e ficava lá pendurado lá, né, aquele boneco, cheio de papel dentro, palha, não sei o que, botava aquele boneco enforcado lá, aí o pessoal começava a bater até que o boneco se dissolvesse, caísse, depois tacava fogo, né, não feliz com o espancamento já de um corpo morto, entre aspas, né? Você precisa tacar fogo. Na cidade de Guarulhos é pior, o negócio é violento demais, porque diz que além de fazer uma forca muito grande, muito alta, tem lá um travessão de madeira lá, onde o boneco fica pendurado. E o pessoal das 6 da manhã, e todo mundo traz pistola, arma, e começa a dar garrucha e espingarda, e começa todo mundo a atirar, aquele tiroteio no pau, para quebrar o pau, para o Judas cair lá de cima, o pau quebrar e o Judas cair lá de cima, e depois, não satisfeito com isso, batem no boneco até e depois taca fogo. O negócio lá é de uma violência extrema, né? Então o pessoal é bruto, o pessoal lá é violento. Então, meditando nesse texto, né, a primeira coisa é essa: ler o texto, tentar ver aplicações importantes na nossa vida, não fugir de textos assim. A gente gosta muito de textos como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, né, que são textos poderosíssimos, mas esses textos estão na Bíblia, a gente precisa ler. E a segunda é que, diante do fato de Judas, de ninguém gostar dele, o pessoal geralmente dá uma escapada desses textos. Mas eu gostaria de trazer uma aplicação importante, uma ou duas aplicações importantes para a gente nesta noite. Nós estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 1. Diz assim: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador, porque eles não poderiam dar pena de morte para Jesus. Eles condenaram, queriam matar Jesus antes mesmo do julgamento, como eu já expliquei para vocês, mas os judeus não poderiam, porque o Império Romano dominava sobre o mundo inteiro daquela época conhecido, e então ninguém podia dar pena de morte. Quem podia dar pena de morte era apenas o Império Romano. Então teria que levar ao governador, ok? Tinha que levar ao governador. Por isso que eles levam para Pôncio Pilatos, para que Pilatos viesse e trouxesse aí o julgamento, a sentença de morte, ok? Enquanto Jesus é levado para Pilatos, aí entra o nosso texto, versículo 3, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos 30 moedas de prata, e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa a
Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, para que depois desse parágrafo a gente possa continuar a nossa meditação. O capítulo 27 começa com esse evento terrível, em que Jesus é levado para Pilatos para ser condenado, e Judas então vai se enforcar, e vai culminar no final do capítulo 27 com o sepultamento de Jesus. Jesus, então, depois de morto, ele é retirado da cruz e é sepultado. Então o capítulo inteiro tem esse cenário aí de ponta a ponta. E o primeiro ato aí, então, do nosso texto são as atitudes de Judas Iscariotes diante da condenação de Jesus. E eu gostaria de ressaltar nesse texto, irmãos, qual foi a essência de toda a atitude de Judas. Nós falamos de Judas, falamos daquilo que foi feio que ele fez, aquela coisa horrível que ele fez, de ter vendido o Senhor da glória, mas o que levou Judas a isso? Qual foi a essência do pecado que levou Judas a esse ponto? É esse o pecado que eu gostaria de estar trazendo para mim e para você nesta noite, na meditação desse texto. E o pecado de Judas, acima de tudo, que o impulsionou a fazer tudo o que ele fez, foi a incredulidade. A incredulidade foi o pecado que levou Judas a fazer tudo o que ele fez. Foi o que deu início a todo o pecado no coração de Judas. O que deu início a tudo não foi o dinheiro, não foi a cobiça, não foi simplesmente se lançar aos seus prazeres e a ganância de ter mais dinheiro, porque ele roubava já da bolsa que era dos discípulos. Mas o que levou Judas a isso foi a incredulidade. A incredulidade é a dúvida a respeito de Deus. Isso é incredulidade. É quando você duvida de quem Deus é. Se Ele é o Deus verdadeiro, se Ele é o Todo-Poderoso, você duvida de Deus, do caráter de Deus, da palavra de Deus, você duvida de Deus. Judas duvidou de que Jesus era quem ele dizia que era. Então a grande questão foi que Judas duvidou das palavras de Jesus, também dos milagres de Jesus, das libertações que Jesus fazia. Essa incredulidade se achou no coração de Judas. Esse foi o pecado que levou Judas a matar Cristo no seu coração. E a incredulidade, ela faz isso. Ela mata Deus no coração de Judas. Então, Judas duvidou de que Jesus dizia e fazia realmente o que ele dizia que era e do que realmente ele fazia. E no coração de Judas, Judas pensava mais ou menos assim: Jesus não é o Messias, Ele não é o Filho de um Deus vivo, então eu não preciso adorá-lo, eu não preciso ser fiel a Ele. A incredulidade mata toda a adoração. O que mata a adoração é essa incredulidade, porque a adoração é, acima de tudo e antes de tudo, o reconhecimento. Você reconhece a grandeza de Deus, você reconhece a majestade de Deus, a glória de Deus. Quando você reconhece isso, então você adora o Senhor. Veja o que acontece com Pedro na pesca maravilhosa, quando ele vê aquilo que Jesus fez, o que era impossível, aquela pesca durante o dia, logo de manhã cedo, no momento que não se pesca, pelo contrário, se conserta às vezes. Quando ele vê aquilo, ele diz: Senhor, se aparta de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando Isaías tem seus olhos abertos diante da grandeza de Deus, ele imediatamente adora o Senhor. Meus irmãos, a adoração, ela é esse reconhecimento de quem Deus é. A incredulidade nega quem Deus é, nega quem Cristo é. Então a incredulidade, ela rompe, ela quebra, ela anula toda a adoração. Então ela não apenas mata
Deus no nosso coração, mas ela traz essa ausência de uma verdadeira adoração. A incredulidade matou Cristo no coração de Judas, e com isso a adoração se foi embora, morre a fé, morre o amor por Cristo, morre o serviço a Cristo, morre a adoração a Cristo Jesus. O pensamento de Judas direcionou-se aí: se Jesus não é o Cristo, posso mentir para Ele, eu posso ser infiel a Ele não merece ser o primeiro e o único na minha vida. O mais importante sou eu, o mais importante é o dinheiro, o mais importante são os meus prazeres, o mais importante são os meus planos, meus projetos que eu tenho. O mais importante é isso, e não Jesus, porque se Jesus não é quem Ele é, se Ele não é Deus, eu vou viver para a glória dEle. Ninguém vai viver para a glória de um Deus pequeno. Então, reconhecer a Cristo é algo muito importante, e o que leva Judas a cair, aonde ele cai, meus irmãos, tem início nessa incredulidade. A incredulidade levou Judas ao ponto de vender o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. A incredulidade em Deus fez Judas crer no diabo. Quando você não crê em Deus, você com certeza vai crer no diabo, disse Spurgeon. Spurgeon diz isso: quando você deixa de crer em Deus, você vai crer nas mentiras do diabo. E é verdade, meus irmãos, se Deus não é Deus, o que Ele diz não merece confiança, e por isso eu não preciso acreditar na sua palavra, eu não preciso acreditar na Bíblia, eu não vou acreditar na Bíblia como palavra de Deus. Então, mais importante é o que eu acho, mais importante é o que eu penso, e não o que Deus diz, não aquilo que a Bíblia diz, porque se Deus não é Deus, a Bíblia não é verdadeira, a Bíblia perde o seu poder, a sua importância, o seu valor. A incredulidade, irmãos, é um pecado terrível, ela vem para destruir completamente a nossa fé. Se Deus não é Deus, Ele não merece ser confiável, Ele não merece crédito, Ele não merece fé, Ele não merece compromisso da minha parte. Eu preciso criar a minha verdade. E não foi isso que o diabo fez? Quando o diabo vai tentar Adão e Eva, o que ele põe? Dúvida no coração de Eva e de Adão. Veja, essa dúvida, meu amado irmão, é justamente essa incredulidade no coração de Adão e Eva. E dessa incredulidade, dessa dúvida, nasce o pecado. E é justamente isso que o diabo ele quer semear no meu e no seu coração. Então veja, quem está interessado na dúvida do seu coração, quem está interessado em semear incredulidade no seu coração, meu amado irmão, com certeza é o diabo. O diabo, quando vê uma ponta de incredulidade na sua alma, quando o diabo vê um traço, uma faísca de incredulidade em suas palavras, ele sabe que ali é potencial para um grande incêndio. É ali, ele sabe que há potencial para que você venha a abandonar as Escrituras, a morrer à adoração, enfim, porque alguém, meus amados irmãos, quando duvida, não adora, murmura. Veja o povo de Israel no Egito, os seus corações estão cheios de incredulidade. E cadê a adoração? Cadê o louvor? Cadê a gratidão? Cadê a oração? Cadê a obediência à palavra de Deus que Deus estava dando a Moisés lá na montanha? Não tem nada disso. Só resta murmuração, só resta a incredulidade. Então, meus irmãos, a incredulidade é esse pecado tão terrível que faz Adão e Eva criar o seu próprio caminho. Não, Deus, o que Deus diz não é verdade. Deus não é tudo que Ele está dizendo. Você pode ser Deus, você pode ser igual a Deus, você pode criar a sua verdade, disse o diabo a Adão e Eva. E eles acreditaram nisso. Ele colocou dúvida no coração deles, e então eles seguiram naquela direção. Se não cremos em Deus, iremos crer no poder do dinheiro,
Da inteligência, da força, de nós mesmos, de alguma seita, ou alguma falsa mensagem que está por aí, de alguma religião que diz que alguma coisa e a pessoa se lança nisso daí. Meus irmãos, que perigo é a incredulidade. A incredulidade é a primeira filha do orgulho. O orgulho é o pecado original. Qual foi a condenação do diabo? O orgulho. O primeiro pecado foi o orgulho. E o filho do orgulho, a filha do orgulho é a incredulidade. Quando o orgulho entrou no coração de Adão e Eva, imediatamente a incredulidade se estabelece. Por isso eles duvidam de Deus, da verdade de Deus, de quem Deus é, e vão criar a sua própria verdade. A incredulidade, irmãos, anula o caráter de Deus. Por quê? Porque ela diz que Deus está mentindo, que Deus não é o que Deus diz que é. Então, a incredulidade, ela desacredita da pessoa de Deus. Por exemplo, eu não sei se você já teve essa experiência, mas é uma das coisas mais duras que alguém pode ouvir na sua própria vida. Quando alguém diz assim para você: eu não acredito em você. Não importa o que você fale, não importa o que você faça, eu não acredito em você. É uma coisa muito dura. A pessoa desacreditou de você, do seu caráter, da sua pessoa, da sua conduta, da sua índole, das suas atitudes, das suas palavras. Não tem nada depois disso, meus irmãos. É uma grande ofensa. E a incredulidade é essa ofensa a Deus. Porque Deus está dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso. E a sua incredulidade diz: não é. O problema é maior. O diabo é maior. As circunstâncias são maiores. Deus diz: eu estou contigo. Você diz: não está. O caminho de Deus é perfeito. Não, não é. Deus é o Deus que opera sinais, prodígios e milagres. Não, não é. Deus é santo, santo, santo. Não, mas Deus vai concordar com o meu erro, com o meu pecado. Deus vai me entender. A incredulidade, ela perverte o caráter de Deus. Ela não apenas mata Deus no seu coração, mas ela perverte Deus na sua mente. Por isso que a incredulidade, ela é tão terrível, meus irmãos. E outra, a incredulidade, ela é progressiva. É como uma semente onde se encontra uma floresta inteira. Ela é como uma chama, é como uma faísca que coloca em chama uma floresta toda. A incredulidade, irmãos, ela traz em si todos os outros pecados. A infidelidade traz em si, a incredulidade traz em si a infidelidade, a mentira, o orgulho, o engano. Ela traz em si toda espécie de pecado. Ela é a mãe de tantos pecados. A incredulidade, irmãos, é um pecado terrível. É um pecado terrível. E Judas progrediu nesse pecado. A incredulidade fez com que Judas duvidasse de Jesus, não fosse fiel a Ele, mentisse para Jesus, roubasse dinheiro da bolsa que Jesus tinha colocado na mão dele, roubasse das pessoas, mentisse para as pessoas, traísse os 11 apóstolos, aqueles que estavam lá junto. Então a incredulidade, ela nunca fica onde ela está. O incrédulo nunca, não, eu sou incrédulo nesse nível, não. Alguém que é incrédulo, ele vai crescer em incredulidade. Essa incredulidade vai aumentar, assim como a fé aumenta, assim também a incredulidade ela cresce, e ela avança em todas as direções. E quem caminha na incredulidade, num pequeno passo de incredulidade, vai caminhar em outros, vai dar outros passos em direção pior, Meus irmãos, daí a mentir, daí a confiança, e chegar ao ponto de perder o Emanuel, Deus conosco, o único e soberano Salvador. A incredulidade encheu o coração de Judas de culpa,
e de dureza a ponto de levar a tirar a sua própria vida e não se voltar mais a Deus. Olha o perigo, ao perigo da incredulidade. Ela endureceu o coração de Judas a tal ponto que ele não conseguiu mais se voltar para Deus, ele não conseguiu mais se arrepender. A incredulidade leva o indivíduo à perdição total e completa. A perdição total e completa. Veja, a incredulidade é essa chama que faz arder toda uma floresta. Agora, em contrapartida, nós vemos que os demônios creem e tremem. Os demônios sabem de quem é Jesus. Os demônios sabem do poder de Deus. Sabem e acreditam que Deus existe. Mas a incredulidade não é simplesmente saber que Deus é ou não é poderoso, ou não é isso, mas a incredulidade no sentido da obediência a Deus. Porque os demônios, irmãos, eles estão perdidos, mas eles creem que Deus é o Todo-Poderoso. Eles sabem que a palavra de Deus é perfeita. Eles sabem quem é Jesus, mas eles estão perdidos. A incredulidade é aquele fato da obediência a Deus. Quando há a ausência dessa obediência ao Senhor da glória, essa incredulidade produz, meus irmãos, uma terrível destruição. Ela destruiu a fé de Judas. Essa obediência ao Senhor. Essa incredulidade transformou Judas em um homem meramente religioso. Ele está com Jesus, mas mente para Jesus. Ele está com Jesus, mas rouba de Jesus. Ele está com Jesus e os discípulos, mas ele está traindo todo mundo que está ali. A incredulidade, ela traz uma perversidade no coração. Ela quebra o relacionamento com Cristo. Ela quebra o relacionamento verdadeiro com o Senhor. Judas está ali, mas ele perdeu o relacionamento com o Senhor da glória. A incredulidade tira a paixão pela oração. A incredulidade tira a paixão, o desejo da comunhão, da presença de Deus. Ela tira esse ardor, essa relevância pelas Escrituras, essa sede pela palavra de Deus, pela adoração verdadeira. A incredulidade, ela mata a fé de quem a tem. A incredulidade, ela entristece a Deus. A incredulidade, meu irmão, traz o juízo de Deus sobre a vida de quem não crê. Jesus diz em João 6,47: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Quem não crê não tem a vida. A incredulidade é o pecado que coloca o indivíduo não apenas distante de Deus, mas coloca o indivíduo no inferno. A incredulidade é esse pecado mortal. A incredulidade, ela escandaliza o não cristão. Porque quem é salvo diante de um incrédulo? Diante de alguém que diz que é crente, mas é um incrédulo na sua prática. Judas era um dos 12. Mas a incredulidade de Judas poderia salvar quem? Quem se salva diante da incredulidade de alguém que diz que serve a Cristo? Irmão, não tem salvação, não tem operosidade, porque não tem fé. Uma fé sem obras é uma incredulidade, é algo morto, é algo inútil. Mas ao contrário, não apenas isso, ela escandaliza, ela desvia. Imagine as pessoas ouvindo: poxa, uma das pessoas da confiança já traiu ele. Será que Jesus é esse cara mesmo que diz que ele é, diz que é? Se uma das pessoas da maior confiança dele era a pessoa que tinha o dinheiro, que estava ali, a pessoa que tem grande, da alta confiança de Jesus, se esse que estava tão perto de Jesus trai Jesus, eu acho que ele viu alguma coisa em Jesus que mostra que Jesus não era aquilo, não. Olha o escândalo de alguém que diz que é um cristão e está vivendo na incredulidade. Irmãos, a incredulidade não apenas destrói o indivíduo, a fé de quem a tem. Quem vive na incredulidade não apenas é destruída a sua fé, a sua paixão,
seu amor, seu ardor por Deus, da presença de Deus, ela não apenas entristece Deus, ela também lança o indivíduo para longe de Deus e condena o indivíduo porque ele não tem a vida, mas ele também impede, a incredulidade também impede o indivíduo, os outros, de crerem em Deus. Ela adoece, ela contamina a igreja. Veja no deserto, aquele povo todinho, irmãos, no deserto. E está em outro aspecto da incredulidade. Ela contamina os outros. Ela não apenas contamina quem tem. Ela é contagiosa, é igual vírus. Se tu está perto daquela pessoa, se tu respira o ar que o incrédulo respira, lá vai tudo do mesmo jeito. É igual a murmuração. E a incredulidade é a irmã gêmea da murmuração. Todo incrédulo é murmurador. Aí você está lá na fila, a fila está grande, tem um caixa só atendendo no mercado, e tu está lá tranquilo, não tem problema nenhum. E tem alguém na frente que está agitado ali, daqui a pouco. É a pessoa, nossa, mas só tem um caixa aqui, isso é um absurdo. Olha assim, tem que chamar o gerente aqui. Aí daqui a pouco, tu é mesmo? E não é verdade que esse negócio é um absurdo. Tu não está com pressa, tu não tem problema nenhum, tu não está atrasado para nada, mas tu se lança na mesma murmuração. Está tu lá, a incredulidade é a mesma peste. Eu acho que não é, eu acho que não é, eu acho que não. Daí a pouco tu está bem. Eu também acho que não, viu? Está lá tudo no mesmo, ela é terrível. Irmão, ela adoece e contamina a igreja. Tudo que a incredulidade gera dentro de um ambiente, seja numa casa, numa família, no ambiente de trabalho, na igreja, ela vai gerar críticas, falta de serviço e corações endurecidos. É tudo que a incredulidade vai gerar. Então, irmão, por amor a Deus, por amor à igreja, por amor aos não crentes, por amor à sua família, por amor a você mesmo, a sua fé, lance fora toda incredulidade. Não seja um incrédulo, antes trate profundamente a incredulidade do seu coração. Eu acredito que aqui está o grande ponto de aplicação para mim e para você. É que a gente não trata a incredulidade do nosso coração com seriedade e com profundidade. Você já viu, provavelmente, e talvez você mesmo tenha feito isso algumas vezes, batido no peito e reafirmado a sua incredulidade. Qual foi a última vez que você confessou o pecado da incredulidade na sua vida? E orou diante de Deus: Senhor, a incredulidade aqui do meu coração é o meu orgulho. Eu estou confiado em mim mesmo e não em Ti. E porque eu estou confiado em mim mesmo, eu descreio de Ti, eu desconfio de Ti, Senhor. Eu sou incrédulo em relação ao Senhor, porque a minha confiança não está em Ti, está em mim. A minha incredulidade ela é fruto do meu orgulho. E eu estou agindo nessa incredulidade. Dessa. Senhor, eu quero me arrepender de Ti. Eu quero tirar o orgulho do meu coração, a incredulidade da minha alma, do meu espírito, e esses pecados da minha vida junto. Tratar a incredulidade de verdade no nosso coração. Porque, irmãos, às vezes nós podemos até nos orgulhar da incredulidade. Não é só assim mesmo. Porque deveríamos nos arrepender. Porque a incredulidade ela é nunca boa. Irmão, o Senhor sempre condena a incredulidade. Mas aquilo que faz Jesus ficar admirado é uma fé genuína. Já percebeu? Mulher grande é a tua fé. Fé simples, mas grande é a tua fé. A tua fé te curou. Veja, a fé sempre. E Jesus sempre fica bravo com a incredulidade. Se podes, Senhor, se o Senhor puder, faz alguma coisa. Se podes, tudo é possível para mim que creio. Seria a tradução mais aproximada desse texto. Tudo é possível para mim que creio.
Irmãos, olha só o perigo da incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo 11. Não perca Mateus, põe o dedinho aí no livro de Mateus e vá lá em Hebreus, no capítulo 3. Hebreus, Tiago, antes de Tiago, Tito, Filemão, Hebreus, capítulo 3, versículo 11. O autor de Hebreus está tratando da incredulidade. E ele está falando do quê? Por que o povo de Israel não entrou na terra prometida, aquela geração do deserto? Por causa da incredulidade. Olha, a incredulidade te priva das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, da glória de Deus. Quantas pessoas não morreram naquele deserto por causa da incredulidade? Da incredulidade veio a murmuração, da incredulidade veio a idolatria, da incredulidade veio a imoralidade. Tantos pecados no deserto por causa da incredulidade. E o autor de Hebreus está usando esse texto porque esses irmãos estão deixando a fé cristã para seguir o judaísmo. E ele está dizendo: não, irmãos, não façam isso. E ele está usando justamente esse exemplo histórico para chamar essa igreja ao arrependimento. Ele diz no versículo 11: assim jurei na minha ira. O que a incredulidade produz? O que a incredulidade produz? A ira de Deus. Olha o perigo da incredulidade. Ah, não, Deus não se ira contra ninguém. Eu acho que esse texto está dizendo o contrário. Deus se irou contra 6 milhões de pessoas, entre 3 a 6 milhões de pessoas no deserto, por causa da incredulidade. Olha como é sério você não tratar a incredulidade. Eles estão vendo as pessoas caírem, morrerem, serem mordidos de serpente por causa da incredulidade deles. E a incredulidade gerando murmuração. E aquele povo que não está morrendo não leva isso em reflexão. Simplesmente a incredulidade endureceu o coração deles a tal ponto que eles não se arrependiam mais. Olha o perigo da incredulidade no meio do seu coração. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Qual é o descanso aqui? O descanso era entrar na terra prometida, o descanso era a salvação eterna, porque eles tinham que esperar o Messias, a vinda do Messias, porque era tudo que a lei apontava era para o Messias. Então o descanso aqui tem 2 lados, é uma moeda de 2 lados. Era entrar na terra prometida, mas acima de tudo, a vinda do Messias, de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, onde para quem todos aqueles sacrifícios apontavam, que eles estavam aprendendo aqui no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, que era a Torá. Então diz: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, diz o autor, agora a aplicação para a igreja. Cuidado. O que você tem que ter diante da incredulidade? Cuidado. Terreno perigoso, campo minado, vai destruir sua fé, a adoração, a alegria da salvação, vai acender a ira de Deus contra você. O mesmo povo que Deus tirou do Egito, o mesmo povo que veio as 10 pragas, o mesmo povo que passou o Mar Vermelho. Ah, não, pastor, para mim não tem incredulidade, não. Já vi milagre de Deus demais. Eu já sou crente velho demais para ter incredulidade. Opa, cuidado. Esse povo viu tudo, esse povo viu coisas que você não viu, e que gente nenhuma jamais viu e vai ver. O Mar Vermelho abriu, as 10 pragas, pão caindo do céu todo dia, carne vindo para eles, água brotando da pedra, a roupa crescendo no corpo, a coluna de nuvem lá durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, para iluminar e aquecer o caminho. Esse povo viu coisas que ninguém nunca viu, e estavam com o coração cheio de incredulidade. Irmão, a incredulidade não é uma coisa que você pode brincar com ela. Não, eu já sou crente antigo. A incredulidade não tem lugar no meu coração. Cuidado com isso. Esse texto está chamando a gente aqui. Abre o olho, cristão. Cuidado, irmãos. Aí você, irmãos, tá vendo? É crente aqui. Não está falando para o incrédulo, não. Está falando para ninguém do mar, não. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha
Olhe, perverso o coração de incredulidade. Eu não tem problema de descrer, não. Eu alimento até a fé no meu coração. Um coração incrédulo é sempre um coração perverso. Nunca um coração bom, nunca um coração santo, é sempre um coração perverso. Ele sempre vai para longe de Deus, ele vai sempre contra o próprio Deus, como Judas foi. Que se afaste do Deus vivo. O que a incredulidade faz? Te afasta de quem? Do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Glorioso. Irmão, que coisa, hein? Versículo 13, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. O que você precisa? Comunhão. Encorajem-se uns aos outros. A incredulidade vem no seu coração. Aí você vê aquele irmão que está ali na igreja orando por você, te dá uma palavra de fé, você ouve a mensagem, encorajem-se uns aos outros. Eu quero dizer para você que se você está sozinho, você vai entrar em incredulidade. Você precisa da comunhão na igreja para você alimentar a sua fé. A sua fé é alimentada pela palavra que você ouve aqui. A sua fé é alimentada pela oração, pela presença dos irmãos, pela palavra que o irmão dá para você em Cristo, que te lembra das Escrituras Sagradas, por uma vida de adoração, pelo culto que alimenta a sua fé. Quem anda sozinho anda em incredulidade, meu amado irmão. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. A incredulidade é um pecado tão terrível que você precisa de encorajamento. Quantas vezes? Todos os dias, não de vez em quando, mas todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, durante essa peregrinação, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Que pecado? A incredulidade. O que a incredulidade faz? Endurece o seu coração. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Veja, a confiança contrasta com o quê? Com a incredulidade. A verdadeira confiança, a verdadeira fé se apega a Cristo até o fim. Se ficou no meio do caminho, como Judas, teve salvação? Não, fulano desviou. Opa! Ser fiel até a morte, pegar-se aqui até o fim. A confiança, a fé que vai até o fim, não é que vai até metade do caminho, ok? Judas não foi salvo. Por quê? Porque ficou na metade do caminho. A incredulidade encheu o seu coração. Porque isso, versículo 15, por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Novamente, a dureza de coração. E o resultado da incredulidade é o quê? Rebelião. Versículo 16: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, e o pecado aqui é a incredulidade, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. A incredulidade impediu-os de entrar na bênção, a incredulidade os levou à desobediência, a incredulidade levantou a ira de Deus contra eles, a incredulidade os fez cair no deserto. Olha a seriedade, irmão, da incredulidade. Como você trata a incredulidade no seu coração? Como você está tratando a incredulidade? Com profundidade, como um pecado terrível? Porque, irmão, existem pecados que são terríveis, mas esse pecado da incredulidade, olha, se você fizer uma teologia bíblica da incredulidade, você vai ficar de boca aberta. Você fala: meu Deus, a incredulidade é um pecado mortal. Um pecado mortal. Irmãos, muitas vezes nós achamos que a incredulidade é algo natural, ou que Deus se agrada da incredulidade, ou que a incredulidade aceita diante de Deus. A gente é assim mesmo, né? Tem pouca fé, então
pouca fé nunca agradou a Cristo, sempre foi reprovada por Ele. E a incredulidade, essa fé rasa, rasteira, sempre vai levar você para longe de Deus. Então, meu irmão, não se vanglorie na incredulidade, trate a incredulidade com profundidade, com seriedade, confesse o pecado da incredulidade. A incredulidade não é uma vantagem espiritual, não é uma vantagem espiritual. A incredulidade é um dos pecados mais destrutivos que pode alcançar a sua vida, e ela precisa ser tratada em nossos corações com toda seriedade, porque ela desrespeita a Deus, ela desrespeita a Deus, ela mata Deus no seu coração, endurece seu coração, e você está vendo a mão de Deus, você está vendo os sinais de Deus, você está vendo a obra de Deus, e aquilo não resulta nada no seu coração. Quem quer semear incredulidade no seu coração é o diabo. Lembra da parábola do semeador? O diabo vem sobre aquela que foi plantada, que foi semeada na beira do caminho. Os demônios vêm e roubam a palavra para que você não creia naquela palavra. E não é só no evangelismo, é na mensagem que você ouve. É um texto que vai passar por cima da sua cabeça e vai atingir o seu coração. É aquela mensagem que você nem lembra mais dessa mensagem. Você não parou para meditar nela, você não parou para orar naquela mensagem. Fala, meu Deus, tem misericórdia de mim. Olha o meu coração diante dessa palavra. Você não parou para trazer aquela mensagem para dentro de você. Então, irmãos, nós precisamos lembrar que a incredulidade, esse pecado mortal, ela é contagiosa, ela precisa ser destruída em nosso coração. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pastor, então o que eu faço com a incredulidade no meu coração? Vai ler a Bíblia, meu irmão. Lê as Escrituras, enche a sua alma de Deus. Enche a sua alma de Deus. A alma de um incrédulo está cheia dele mesmo. A alma de um incrédulo está cheia do dinheiro, do amor ao dinheiro, da confiança no dinheiro, na saúde, ou naquilo que ele tem, naquilo que ele é. A alma do incrédulo está cheia dessas coisas, mas a alma daquele que crê em Deus está cheia de Deus, da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, está cheinha do conhecimento do Senhor da glória, e esse conhecimento vem pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pastor, meu coração duvida, meu coração rebelde se lança para outra direção, que eu faço? Meu irmão, vai para a palavra de Deus, enche o seu coração dessa palavra, medita no livro da lei de dia e de noite, porque é isso que vai encher seu coração de fé. É o conhecimento de quem é Deus, dos atos salvadores, dos atos poderosos de Deus. É aí que o seu coração vai se encher de fé. De fé, meu amado irmão, que você possa estancar esse veneno da serpente do diabo na sua vida. Que você corte isso de verdade, porque a incredulidade, ela impede o verdadeiro arrependimento. E aí a segunda parte do nosso texto, quando Judas, no lugar de se arrepender, foi se enforcar. Interessante, Judas, ele entende que pecou. Não vê o que ele diz? Pequei contra sangue inocente. Ele entende que Jesus é inocente, ele entende que pecou, ele entende o seu crime, ele entende o seu pecado, mas não se volta para Deus, não se arrepende. Os demônios sabem quem é Jesus, os demônios sabem que Ele é o Todo-Poderoso, os demônios sabem. Você vê em Marcos capítulo 1, quando os demônios diante de Jesus dizem: o Senhor veio para nos castigar. Eles sabem que merecem o castigo, eles sabem os seus pecados. O arrependimento, irmão, não é simplesmente saber que eu sou pecador. O arrependimento não é simplesmente saber os meus erros e a culpa que eles têm e a condenação que o pecado produz. Mas arrependimento é quando, consciente do meu pecado, da minha culpa e do castigo que está sobre mim, eu corro para a cruz de Cristo, eu corro para o Salvador, eu corro para Cristo Jesus e digo: Senhor, eu pequei contra o céu,
Eu pequei contra o Senhor. Senhor, me salva, perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, o meu pecado. Eu pequei contra ti, Senhor, tem misericórdia de mim. Foi isso que Judas não fez. Ele teve o primeiro passo. O primeiro passo que nos direciona ao arrependimento é a consciência do nosso pecado. Pequei contra o céu diante de ti. Mas se o passo que se segue não for o arrependimento, não for derramar o coração diante de Deus, humilhar-se diante do Senhor, o pedir perdão ao Senhor, o dizer: Senhor, me salva, eu estou perecendo, Senhor, ó Deus, o que eu mereço é o inferno, mas que o Senhor tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado, naquela cruz o Senhor pagou o meu pecado, Senhor. Se não for ir a Deus, que é justamente a ideia do arrependimento, que é dar meia volta, é voltar-se para Deus. O pecado te leva naquela direção, o pecado te leva para longe de Deus, e você então, cônscio do seu pecado, você se volta para Deus. Isso é arrependimento. Você vê as pessoas, elas sabem que não devem fumar, elas sabem que não devem beber, elas sabem que não devem mentir, elas sabem que não devem prostituir, elas sabem que não devem um monte de coisa, e continuam fazendo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando eu sei que eu não devo fumar, beber, me prostituir, mentir, fazer todo espécie de coisa errada, e digo: Deus, me salva, Senhor. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero ser uma nova pessoa. Muda o meu coração. Deus, tira esse coração de pedra e põe um coração de carne em mim. Isso é arrependimento. E eu não quero mais viver esse pecado. Aquele que está cônscio do seu pecado e continua no seu pecado, ele ama o pecado. É diferente. Mas aquele que confessa o seu pecado e deixa porque se voltou para Deus, alcançará do Senhor a misericórdia. Essa é a diferença entre arrependimento e remorso. Os demônios têm remorso. Judas teve remorso. A maioria das pessoas tem remorso. E cuidado, porque em alguns pecados ainda o arrependimento não alcançou sua vida. Sim ou não? Porque você sabe que está errado. E porque continua fazendo isso? Porque ainda não pegou esse pecado e tratou ele como deve ser tratado diante de Deus, em tristeza, em lágrimas, dizer: Deus, eu vivo caindo nesse pecado, eu vivo caindo nessa mentira, eu vivo caindo nessa infidelidade, eu vivo caindo nisso aqui, Senhor. Meu temperamento é esse aqui, ruim desse jeito o tempo inteiro. Mas a tua palavra diz que aquele que tem Cristo é uma nova criação. E olha o sendo velho aí do mesmo jeito. O velho homem está aqui, a velha natureza está aqui, o velho caráter está aqui. E eu continuo nesse troço do mesmo jeito. E eu não me arrependo, Senhor. Mas hoje eu quero abandonar isso, Senhor. Eu quero, de fato, eu quero encarar esse pecado e dizer: nunca mais eu vou cair nesse pecado. Irmão, eu era novo convertido. Eu devia ter uns 16 anos de idade. E eu lutava contra o pecado. Ele sempre estava presente na minha vida. Sempre. Vira e volta, e eu lutava, eu orava, eu chorava quando eu caía em pecado. Eu ficava: meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. E aquilo me angustiava, me deixava. Irmãos, até que um dia foi o Espírito de Deus. Eu olhei para aquele pecado, a sensação que eu tinha é que o diabo estava rindo da minha cara. Olha aí você de novo aí. Olha aí você quem é aí. Eu não consigo fazer o que eu fiz. Eu fiz igual a irmã Romualda fazia. Olha aí, Satanás! Olha, eu falei com o diabo. Não consigo pegar essa parte do conselho que você não fazer, você não precisa fazer isso. Mas eu não tinha orientação suficiente, aí eu lá e eu fiz isso. Eu disse: olha aí, Satanás, nunca mais
nome de Jesus eu caio nesse pecado. E já vai mais de 34 anos. Seriedade em tratar o pecado. Falta isso na gente. Falta isso na gente. Dizer, Deus, nunca mais eu quero cair nesse pecado, Senhor. Nunca mais. Eu quero tratar isso aqui diante de Ti com seriedade, Senhor. Nunca mais eu quero ser fiel a Ti. Nunca mais, Senhor. Nunca mais. Vamos orar nesse momento, amados. Feche seus olhos. Pai Deus, nesse instante pela sua vida. Se Deus falou com você nesta noite, ore a Deus nesse momento e diga, Senhor, me ajuda a tratar isso, Senhor, na minha vida, com seriedade, com profundidade. Todo pecado te ofende, todo pecado entristece o teu Santo Espírito. E eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. A partir de hoje, Senhor, não no meu poder, não na minha força, não na minha capacidade, não porque eu posso enfrentar o pecado, o diabo, a minha natureza, de mim mesmo. Mas eu quero cheio do Teu Espírito, somente no sangue de Jesus e no poder do Teu Espírito. Eu quero enfrentar esse pecado, essa luta, essa tentação, essa inclinação, essa disposição do meu coração de forma correta, Senhor. Ora a Deus nesse momento.